falar do começo, vamos falar só um pouquinho da medicina antroposófica, porque sendo um medicamento antroposófico, né? Vamos trazer um contexto aí. Então, a medicina antroposófica, ela surgiu mais ou menos no início do século XX, criada por Rudolf Steiner e Ita Weckmann. Então, o que essa medicina antroposófica ela tem de diferente, tá? Ela considera o ser humano, né, por isso antroposófica, né, nós que estamos trazendo aí para os nossos animais, tá? Ela considera o ser humano nas suas 4, digamos, dimensões, vamos colocar, né? Que é o corpo físico, o corpo vital, vitalidade, a vida, essa questão anímica, que é a alma, né? E o espiritual também, tá? Então, a partir dessa configuração, nessas dimensões do ser humano, é que os diagnósticos dos processos de adoecimento, bem como o tratamento, eles são feitos, né? Quem já teve oportunidade ou quem já fez uma consulta com um médico antroposófico sabe disso, né? As questões, o olhar da medicina antroposófica é um olhar muito bonito, tá? Então, além dessas 4 dimensões que a gente chama quadrimembração, nós também temos o quê? Temos a interação, tá? No organismo dessas 4 dimensões. Que aí é uma coisa muito simples da gente entender, né? Eu gosto assim, de umas coisas bem práticas, porque como eu trabalho numa área tão, muitas vezes, desconhecida, então vamos lá. Vamos pensar aqui. Aqui na cabeça, como é que é tudo aqui na cabeça? Tudo na cabeça é muito duro, vocês concordam? Tudo duro, rígido, não tem muito movimento, ó. Aqui um pouquinho os olhos, mas não tem muito movimento. Não tem líquido também. Ah, a gente tem um líquor, mas assim, não tem muito líquido. E não tem muito metabolismo. A gente não cria muita coisa na cabeça, só ideias, né? Pensamentos, mas não cria. Na barriga, como é que a barriga é o contrário? A barriga eu tenho o quê? Eu não tenho simetria, como eu tenho aqui na cabeça. É tudo muito molengo, tem substância, tem movimento, ok? E tem que ter alguém para fazer essa conversa do duro, rígido, para o mole, para onde tem substância, para o úmido. Quem é? É esse aqui do meio, né? Então, aqui do meio que vai dar ritmo, claro, é o pulmão e o coração. Então, essas aqui a gente também chama de trimembração. E olha como é que é fácil a gente entender isso. Quando a gente está gripado, resfriado, como é que fica tudo aqui em cima? Secreção, molhado, você não sente cheiro, gosto, você não vê direito. É como se a barriga invadisse, ok? Onde não é o lugar dela. Além dessa quadrimembração e trimembração, também tem os setênios, onde isso é lindo, gente. E eu faço um pouco isso na minha consulta quando eu vou tratar os nossos, né, amigos de 4 patas. Tem a questão dos setênios. O primeiro setênio, né? Então, a vida do ser humano é bem pautada em setênios. Então, olha que legal, né? Quem tem filho pequeno, né? O primeiro setênio, do 0 a 7 anos, o mundo tem que ser bom. A criança tem que receber esse carinho, esse colo, esse aconchego, tá? Do 7 a 14, o segundo setênio, o mundo tem que ser belo. É hora da gente apresentar beleza. Porque quem tem senso de beleza, né, vai ter senso de estética, depois vai ter uma boa ética. E dos 14 a 21, né, o mundo já tem que ser o quê? Não tem que ser verdadeiro. Já tem que contar para esse adolescente como que a vida é, para que ele possa ir, tá? Ok, então isso é uma ideia, mais ou menos, do que a gente está falando. Cadê o Viscoalbo nessa história? Aí, ok. Então, o Viscoalbo é um medicamento antroposófico. Utiliza-se hoje na homeopatia, que é um outro sistema de medicina, ok também, mas o Viscoalbo que a gente vai conversar hoje é o da medicina antroposófica, né? Então, diga. Só uma coisa que eu já recebi de questionamento aliás, de questionamento não, até já compartilhei isso com você. Uma tutora, ela tinha dado Viscoalbo, tinha feito um tratamento, e aí depois ela disse, eu tenho Viscoalbo em homeopatia, aí eu continuo em casa dando Viscoalbo.
São Então, existe uma diferentes, né? Mas existe uma confusão grande e a consultores usam muito a homeopatia. É porque é o seguinte, gente, eu sou homeopata também, né? São sistemas, mas são coisas diferentes. Esse viscoalgo que a gente está falando, ele é produzido de uma forma muito diferente do que o medicamento homeopático. O medicamento homeopático, ele é sucção. Então, você pega o extrato e succiona. Por exemplo, o visco que eu trabalho hoje é o viscador, é um visco fermentado. Ele é produzido lá, tá? Lá na região da Alemanha, Suíça e tudo. Quer dizer, é outro visco. A planta é a mesma? Sim. O efeito é o mesmo? Não. Bem honesta, tá? Sendo bem. Um é injetável, subcutâneo. O outro é oral. Né? Então, são coisas diferentes. Tá errado, tá certo? Não, não é certo nem errado. Mas o efeito do tratamento que eu tenho experiência, que eu converso, eu tenho um médico muito, muito querido que mora em São Paulo, né? Que trabalha com disco há muitos anos, né? O professor da gente aqui da antroposofia, doutor Nilo Garrido, ele tem uma experiência muito boa. Tá? Então, o que a gente está falando é do visco-alvo da medicina antroposófica. Então, existe essa confusão mesmo. Digamos, é importante a gente saber o que a gente está fazendo. Porque aí a gente fala com propriedade. Eu não tenho experiência, eu sou homeopata, gente, com visco-alvo dentro da homeopatia, não. De novo, não está certo nem está errado. São protocolos terapêuticos diferentes. Ok? Tá? Então, o visco é uma planta, é uma coisa interessante, porque ele cresce... digamos, ele não toca o solo. Olha que planta interessante, né? Ele cresce nas árvores mesmo, assim, com as raízes, certo? É como se você imagina, realmente é uma trepadeira, vamos colocar assim, tá? E a partir da planta toda, do bago, dependendo, né? Você vai produzir esse medicamento, tá? Atualmente eu trabalho com visco fermentado, por quê? Porque, relatado pelos meus colegas médicos, né, que a gente tem um grupo de estudo muito legal aqui, realmente é o que tem menos efeito colateral e efeito local, tá? Então, por isso que eu trabalho já com o escador, que é o visco fermentado. Nós compramos no Brasil, na Inject Center, é tranquilo. Mas voltando ao visco, lá vai para o visco de novo, o visco, tá bom? E o que acontece com essa planta? A forma que ela é preparada, o medicamento antroposófico tem uma forma muito alquímica, vamos colocar, de ser preparado. Tá? É muito diferente do que a gente já viu, é muito diferente da homeopatia, tá? Então, pela forma que o visco ele é preparado, você tem, então, o efeito de atuação aonde? Nos tumores, tá? Nos tumores. Então, eu vou falar do mecanismo de ação e depois eu vou falar da minha experiência que eu tenho com esse medicamento. Então, o que você tem dentro do visco? Você tem duas substâncias importantíssimas, que são as lecitinas, ou viscolecitinas, e a viscotoxina. Cada uma delas tem um efeito importante nas células tumorais. É essa a história. É essa a história, tá? Então, olha, a lecitina, o que ela vai fazer, a viscolecina? Ela vai fazer um efeito citotóxico, tá? Ela tem esse efeito citostático. Olha que interessante, ela entra... Gente, é muito legal. Nós da ciência, né, a gente gosta do mecanismo de ação dessa história, né? Então, o mecanismo de ação está aqui, achei muito legal trazer. Então, ela entra, essa substância, ela entra, depois ela vai fazer o quê? Na célula. Ela se liga à membrana plasmática, vai lá no ribossomo, impede a síntese proteica, tá? Se a célula tumoral não produz proteína, morreu. E você induz a apoptose, tá? Já a vacina, ela se liga diretamente na membrana plasmática. E lá mesmo ela leva à morte celular. Existe uma variação, né, com quem trabalha com planta medicinal, a gente já sabe isso, uma variação de cada uma dessas substâncias durante o ano. Por exemplo, a viscotoxina, a gente encontra mais nas folhas, essas viscolecitinas, mais naquelas raizinhas, como se fosse a orquídea, aquelas raízes pequenininhas, tem até um nome, o nome dela é engraçado, deixa eu pegar aqui.
Austório, um nome engraçado, tá? Então, quando se faz o visco, você pega a planta, você pega tanto da parte no inverno no verão, para você conseguir ter uma maior concentração das duas substâncias, tá? Outra coisa, o visco, ele cresce em árvores, né? Principalmente na macieira, então o visco M. Depois ele cresce no carvalho, tá? E depois, deixa eu lembrar, são três: carvalho, macieira, MC e Q. Tem uma que está ligado a uma outra planta, tá? E aí, dependendo de onde ele vai crescer, você tem o tipo de visco. E o tipo de visco interfere, vai ser utilizado para cada tipo de tumor. Olha que interessante. Então, não é uma coisa de tudo. Ah, vamos fazer uma receita de bolo. Não, isso não existe. Né? E a gente já sabe, né? Claro, na integrativa a gente sabe que não é isso, né? Mas quando a gente receita também, o visco tem isso. Não é, então, o Hércules é de um jeito, a macieira é de outro, o carvalho é de outro. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso também, assim como a dinamização. Se eu querer mais concentrado, menos concentrado, se eu pretendo, digamos, despertar a parte inflamatória do organismo, para que o próprio organismo atue, ou se eu quero que o tumor fique quietinho, mas... Percebe? Tem uma ciência aí por trás da história em relação, tem uma ciência por trás do visco, tá? Como que eu faço hoje? Eu prescrevo normalmente 2 meses de tratamento, eu faço 2 aplicações semanais, tá? Subcutânea é muito tranquilo de fazer, assim, dos meus pacientes que eu tratei, eu não tive efeito nenhum, nem reação local, tá? E eu faço prescrição por 2 meses. Depois de 2 meses a gente vai fazendo de novo. Eu faço a receita, passo a pessoa, passo o telefone da Inject Center aqui em São Paulo. Eles mandam para qualquer parte do Brasil. Né? É muito tranquilo. Então, assim, essa é a forma de tratamento. Quais os pacientes que eu já tratei com o visco? Aqui em Goiânia foram 3, tá? Aí vou contar os casos que eu acho que é bom que ilustra, né? O primeiro, que é o mais antigo, inclusive, é de uma médica antroposófica, minha amiga, né? Que também faz esse tratamento com visco em pessoas, tá? E aí tem um cachorrinho, que ele já deve estar, meu paciente deve estar com, sei lá, uns 12 anos, alguma coisa assim, ele tem um tumor na bexiga. Mas assim, ele já está em tratamento, esse aí está em tratamento há uns 5 anos, talvez. Tá ótimo. Realmente houve estabilizou o tumor, tá? Estabilizou o tumor. Gente, entendendo que o medicamento nenhum cura tudo, né? Medicamento nenhum cura tudo, tá? E assim, não é panaceia. Não é isso. Não é isso que a gente está colocando aqui, não. Tá conversando sobre o visco alto, porque eu acho que isso é muito, muito, muito importante de ser dito, tá? Esse. Um outro foi também, deixa eu lembrar o tipo de tumor. O tumor dele foi o Raul, o tumor dele foi retirado e nós fizemos a aplicação de visco, inclusive nem continuamos, nós fizemos por um período e ele já retornou e ele ficou completamente bom. E o que eu conto, assim, né, que é um caso assim, muito bonito e com um sucesso bacana também, foi o da Malu. Daqui a pouco eu vou contar um que não teve sucesso, tá, gente? Também não vamos, né? Não vamos botar os pingos nos is. A Malu, eu acho que, não sei se acho que eu falei com vocês aqui, acho que não. Ela é uma labradora de 12 anos. Agora deve estar com 13. E aí os tutores me procuraram porque descobriram um mastocitoma bem pequeno e eles não queriam, em momento algum, submeter na quimioterapia. E aí nós conversamos e tudo, e eu fui investigar essa história, né? Então, a antroposofia fala, bem como outros sistemas de medicina da integrativa, que a doença não é construída, tá? E a saúde também, né? A saúde também. Então, olha a história da Malu. Moravam 4 pessoas na casa.
E um labrador, né, gente? Vamos combinar. Tô falando de uma labradora maravilhosa. 4 pessoas na casa. Primeiro saiu o filho para morar fora. Depois saiu a tutora, que era apaixonada, casou-se e foi morar em outro local porque não podiam levar, ela morava em apartamento. O que a Malu apresentou, Márcia se toma. Assim, olha a gravidade, né? Olha como que manifestou isso nela. Ah, Leila, foi coincidência? Nunca. Nunca, isso não existe, não existe. Essa história não existe, tá bom? E aí nós fizemos o tratamento, a Malu, ela não ficou, ela fez 4 meses de tratamento, tá? Nós fizemos 4 meses, o humor dela melhorou, ela ficou mais, assim, né, disposta e tal, e a Malu tá, até hoje, tá tudo certo com ela. Eu acompanho, eu converso, nós interrompemos o tratamento, do Raul, do cachorrinho também, e só aquele primeiro que tem um tumor, que aí a gente ainda continua. Mas deu tudo certo. Claro, né, que não, como de novo, não é até bom botar um caso que não deu certo. Esse era um outro cachorrinho que ele tinha vários tumores, né, na pele mesmo. Eu não lembro bem o tipo. Bem, e eles, olha que caso interessante. Interessante, gente, assim, doença não é interessante, mas fazendo a relação, né? A história, né? Não é que, imagina, que eu quero, imagina, né? Nesse sentido que eu falo, fica muito claro essa história. Então, ele era de uma família e a família tinha um trabalho que mudava muito de cidade. E toda vez que mudava, era um sofrimento muito grande para a tutora e para o filho. Mas era sofrido para ele, era muito difícil. E esse cachorro adoeceu exatamente nessa mudança. E assim, esse nós tentamos, fizemos o visco, mas era um caso muito avançado. Esse não resistiu mesmo. Isso aí não, né? O que eu tenho de relato de pacientes humanos, né? Tem uma amiga minha que apresentou um tumor e tudo, tá tudo bem, e ela tomou o visco desde o primeiro dia e fez quimioterapia. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Não é o visco ou a químio, pode ser os dois. A integração. Pode ser os dois. Sempre, né? Pode ser os dois. E o que ela relata, né? O paciente humano, né? Ela diz que em momento nenhum ela sentiu desconforto, a energia dela não baixou, todos aqueles efeitos da químio, ela passou pelas questões, ela sentiu muito bem. Então, o visco, ele traz esse bem-estar. Isso é muito bacana. Exato, ele coisa boa, sabe? Então, assim, eu acredito muito, né? Assim, não acreditar. Eu tô vendo os efeitos, né? Acreditar fica uma coisa muito, né? Não é isso. Mas, assim, eu acredito que o visco possa ajudar de forma positiva, mesmo que o tumor não seja resolvido. A questão é essa. A questão é essa. Que ele vai ajudar o paciente, né? E esse médico que eu estou contando, o doutor Nilo, quando ele dá palestra para a gente, ele já conversou e tudo conosco, ele dizendo que tem uma paciente que já está há muito tempo bem. E ela falou, não, doutor, para tomar o visco não. Imagina, eu quero esse visco ainda. Né? Eu estou me sentindo muito bem com ele, eu tenho disposição e tudo, né? Eu usei para um paciente com uma doença autoimune também, um cachorrinho com uma doença autoimune, o visco, né? E assim, tive um resultado bom também com doença autoimune. Tá? Então, assim, é isso, né, que eu tenho para contar. E contando com esse meu amigo, doutor Nilo, que acompanha pacientes há muitos anos, né? Eu acho que o Nilo acompanha mais de 30 anos esse paciente, já usa o visco há tanto tempo. Ele vê uns efeitos bons, mas de novo, gente, vamos ficar, a coisa tem que ser bem, bem clara, não é panaceia, não é promessa, não resolve tudo, porque nada resolve tudo. Não se sabe, né, agora falar com o professor, né, o tumor é uma mitose sem controle,
Por quê? Porque essa célula estava quietinha, começou a se desenvolver de forma desenfreada, originou outras células completamente diferentes, mistérios. Tem algumas coisas que podem provocar, que a gente sabe que é radiação, alguma coisa ligada ao catrão, né, e tal. Mas, assim, então, é muito complicado. E cada caso é muito particular. Cada caso é muito particular, né? Mas é muito... A indicação é para qualquer legal. Aí assim, tem uma outra pergunta. A indicar oral também vai depender de cada. Oral, não. Eu tô falando, não, oral. Tudo que eu tô falando, gente, agora é a experiência que eu tenho e que os meus colegas têm, é o visco injetável. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu fiz uma perguntinha aqui, que a gente tem um pessoal aqui que é os envergonhados, né? Eles mandam pelo WhatsApp. Porque eles, tem uma pessoa me perguntando aqui que ela conhece o Visconde, até para ela falar como a erva do passarinho, a erva do passarinho. Então, ela sabe que tem algumas pessoas em alguns locais que fazem aquela medicina da floresta, né? Que usam como fazendo chá, tomando. Porque parece ter alguma história relativa a como que os passarinhos, parece que eles comem, pelo que eu lendo aqui, né? E eles dá na árvore, justamente, porque nas peles deles cola nos galhos. Né? Então, é o ciclo dele, né? Mas essas histórias de floresta, o pessoal toma também, né? E o pessoal vê a escola para um tipo de doença, entendeu? Então, ela está perguntando se a senhora já ouviu falar alguma coisa assim. É porque é o seguinte, o visco, como ele dá esses bagos, ele não tem esse mecanismo de dispersão da semente. Então, ele precisa dos passarinhos mesmo, está certo. Ele não precisa dos passarinhos, sim, para fazer este processo. Mas lembrando que ele não cresce para cá, ele cresce só para o norte, muito longe, né? Nós aqui não temos, né? Existem algumas plantas que podem, no Brasil, que podem ter alguma atividade ainda em estudo. Ainda em estudo. Para a gente, porque, vamos lá, uma planta medicinal, vamos colocar, aqui, se eu for agora aqui no meu jardim e pegar um hortelã é planta medicinal. Se eu pego e extraio, vamos colocar assim, fizer um extrato dessa planta, aí ele já virou o quê? Já virou um fitoterápico. Tá? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter eficácia, eu tenho que ter segurança. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala em tumores, não em momento algum desmerecendo a medicina popular, não é isso. Não é isso, mas a gente tem que ter cuidado com a eficácia e segurança, tá? Um exemplo clássico, há muito tempo atrás, né? O Confrei resolvia tudo. Tudo. Confrei era... Nossa, o Confrei até... né? Deus no céu. Nossa, o Confrei era maravilhoso. Aí o Confrei, beleza. O que aconteceu? As pessoas começaram a tomar Confrei e apresentaram tumor hepático. Porque ele é hepatotóxico. Né? Aí Confrei é proibido por via oral. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Porque, assim, existe todo... Né? A gente tem que ter segurança no que a gente trabalha. Não, porque assim, tudo tem ciência, tudo, igual a gente falou, né? O chazinho aqui, a folhinha e tal, tem que ter ciência, senão a gente não consegue a propriedade medicinal e pode provocar doenças graves no organismo, né? Doenças graves. Inclusive, né, professora, a gente pode deixar aqui depois da live um trabalho científico sobre isso, né? Que a senhora mandou para nós. Sei no WhatsApp aqui, ó. Ensaio clínico da terapia de visco para o câncer, um trabalho de revisão em 2017, da arte médica da antroposofia. Exatamente. Isso é super importante, porque a gente bate na tecla que o que nós fazemos é ciência, né? Então, as terapias que nós trabalhamos, a gente tem comprovação. Então, se a senhora deixar, eu vou colocar esse trabalho aqui também,
para quem quiser ler mais sobre o assunto. A história, né? Eu estava aqui preparando, aí eu falei, gente, olha que legal e tudo. Ó. Então, aqui eles estão contando, quer ver? Olha aqui, ó. 62 estudos comparativos, tá? 45 tipos de estudos. Eles falam dos ensaios do visco, a questão dos tumores de bexiga mesmo, de vesícula, né? Como eu falei do cachorrinho que eu estou tratando. Tá? Falando, aproveitando aí o gancho, onde eu estava numa banca, e aí eu tinha um veterinário, e a gente falou alguma coisa de integrativa. Né? Às vezes dá certo. Aí eu, né, não podia ouvir isso, calada, né? Porque tem que acreditar. Eu falo, olha, isso não é fé. Isso não é fé. Né? Você conhece? Eu perguntei para você conhece medicina baseada em evidência? Aí não ficou assim. Eu falo, olha, não é bem assim, não. No Brasil, nós temos grupos importantes de pesquisa com plantas medicinais. Então, as coisas não é fé, não tem que acreditar. Isso aqui não é aceita. Isso é ciência, o que a gente faz é ciência. Né? Porque eu acho assim, a gente tem que falar, né? Porque senão fica parecendo, nós estamos aqui, estamos três bruxinhas bonitinhas, conversando sobre porção mágica. Não é porção mágica, é ciência, é saúde. É o que, sabe? São coisas, trabalhos, eu estou baseada em trabalhos, eu tenho dose, eu tenho tudo, né? Coisas que eu estou fazendo. O médico de São Paulo, amigo meu, de 30 anos, que trata pacientes. Quer dizer, ninguém está aqui, não é pseudociência, é ciência, é sério, tá? E realmente dá certo. Né? E pode ser usado, foi o que eu estou colocando, com quimioterápicos. Né? Embora ninguém pediu minha opinião, mas eu vou aproveitar que eu vou dar, aqui, né? Eu estou aqui mesmo, né? Vou dar minha opinião. Eu não acho muito. Aproveitar, vou dar, né? Se alguém me perguntar, como já me perguntaram, uso de quimioterápicos para animais, para cães com tumores. Leila, os meus que moram, os meus amigos quatro patas que moram comigo, nada feito. Eu prefiro fazer todo um trabalho, usar um visco e fazer todo um cuidado, porque eu acho, assim, uma maldade. Uma maldade. Porque você não consegue tanta sobrevida com esses animais, a qualidade de vida deles é péssima, né? E por quê? Para quê? Os animais vivem menos que a gente. É a hora mesmo da gente aceitar. E isso foi legal que você falou, porque eu falei isso tem 2 horas com uma tutora. Ela recebeu, né, a gente recebeu, na verdade, né, que o cachorrinho está com tumor, essa notícia, né, que a gente não quer receber, com tumor no coração, assim, e ela desabou a chorar, tudo, mas aí eu falei para ela, peraí, o que nós vamos fazer a partir de agora com essa informação? Primeiro que a gente vai botar numa caixinha com latim e mandar para o universo, porque agora a gente vai pegar essa informação e vamos dar qualidade de vida, vamos usar das terapias, das técnicas, não vamos mais olhar para o paciente agora para ter um diagnóstico. Olha que legal! Vamos pegar esse diagnóstico e vamos fazer tudo bom, né? Isso serve para gente. É desse paciente que está na minha frente. É dele que eu vou cuidar. Não vou cuidar da doença, gente. Cuidar da doença não é o objetivo nosso. O objetivo nosso nunca foi esse. Nunca foi. É cuidar desse paciente com toda a minha expertise, com tudo que eu posso, tudo que eu sei, para ajudá-lo. Sim. Para ajudar. Tá? Então, a pergunta que os oncologistas podem, né? Tudo bem, cada um tem uma forma de lidar com o processo desse adoecimento. Esse é o meu, tá? Eu não concordo. Eu já vi tanto. Nossa, os animais. Agora imagina, pessoas. Não estou falando que a pessoa não tem que usar, não é isso, gente. Não. Mas vamos dizer, os efeitos colaterais que as pessoas passam, mas elas têm noção. Mas não tem. Não tem a mínima, tá? Então, assim, eu particularmente, não, sabe? E agora, então, né, que eu tenho o visco, que eu estou literalmente utilizando com segurança, tá? E assim, também não tenho alguma dúvida que eu tenho, eu passo para esse meu amigo de São Paulo. Falei, doutor Nil, olha, um paciente assim.
eu estou pensando em usar isso, o que, que você acha? Eu não tenho, porque eu estou aprendendo ainda, mas os resultados que eu tenho são muito bons. E o amparo que eu tenho, né, eu trabalho com muita segurança, porque eu estou aprendendo com quem sabe. Estou aprendendo com quem sabe. Com certeza. Ô, Pro, deixa eu fazer uma parada. Um comentário sobre a pergunta da Fê. Eu tive um paciente que ele estava com tumor na coluna, na torácica, e não tinha o que fazer. São bulldogs, né? Não tinha o que fazer, não tinha cirurgia, enfim. E aí esse animal parou de andar. E foi bem bacana o processo, porque o meu objetivo principal é mostrar para o tutor que ele pode viver bem assim, mesmo que ele não volte a andar. Porque a expectativa é tão grande, não, ele precisa voltar a andar, precisa voltar a andar. É muito difícil acontecer isso. Então ele pode viver bem assim. E aí foi bem bacana, porque aí ela comprou um carrinho para passear com ele, entendeu que é o processo, acalmou o coração dela, foi muito legal. Então, e aí ela fez esse serviço também, e fazia acupuntura, fazia fisioterapia, enfim. Mas foi bem bacana, então eu lembrei dessa questão. Não é a doença em si, né? É cuidar, independente de quais são os frutos, pode ser que volte a andar, ótimo, estamos no lucro. Mas vamos lidar com aquela situação do jeito que ela está, da melhor forma possível, né? Mas é isso, essa eu acho a beleza. Eu acho que vamos colocar dentro da integrativa. Quem é? O meu paciente não é um tumor. O meu paciente é esse que está aqui na minha frente, com carinha alegre, sabe? É isso, porque se não for isso, não tem sentido. Se não for isso, a gente volta para a clínica que as outras pessoas fazem. Com o devido respeito, tá tudo certo. Mas se nós estamos buscando isso, a gente não concorda muito com essa abordagem, bora combinar, né? A gente não concorda. A gente vai buscar mais outras coisas por aí. Né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, e para todos, né? Eu tenho uma bagagem legal de plantas medicinais, foi ela que me trouxe aí para a integrativa. Com a homeopatia, os resultados são mas a antroposofia, né? E eu já falei para algumas pessoas, a impressão que eu tenho, sabe aquela coisa de baú de tesouro? Aí você acha um baú, você abre, gente, isso existe. Então, assim, é muito bom, sabe? É muito bom. A forma que a doença assim, ela ampliou muito a minha visão, o meu trabalho de médico veterinário integrativo, mas assim, ampliou muito, 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 muito. E como eu contei na semana passada, nós temos esse grupo de estudo, né? Que nós nos encontramos uma vez na semana e nós estudamos mesmo, discutimos, e eles discutem os casos humanos, e eu vou trazendo aqui para os meus, né? Para os meus pacientes, né? Alguma dúvida que eu tenha. Então, assim, é muito bonito isso, sabe? E, de novo, reforça muito isso que a gente faz, que é olhar aqui no paciente, e não só o paciente, olhar aqui no sistema familiar. Que é o que a gente faz. Uma de nós aqui vai olhar ou só a doença, nós estamos olhando onde esse animal está inserido. Que história que é essa, né? Que sistema é esse? Contei para vocês o caso da Malu, né? Você vê, estava tudo certo, e foi daqui, foi dali, e ela manifestou que, não estou bem. Sim. Realmente, o pessoal está saindo toda, estou ficando aqui, a coisa não está legal. Foi justamente o que aconteceu. Né? E muito bom, porque o Visco pôde ajudá-la nesse momento, né? E ela está bem, até a última vez que eu soube dela, ela estava super bem. Assim, deu uma estabilizada, que é uma coisa interessante também, porque o Visco, ele pode, ou, digamos, meio que paralisar esse crescimento tumoral, e às vezes pode acontecer regressão também. De novo, não é promessa, ninguém está prometendo nada. Ninguém está prometendo nada. É o processo mesmo do próprio medicamento. Tá? E do organismo, porque é aquilo que a gente cai, nem tudo é para todos. A interação, tipo... Agora, nesse nem tudo é para todos, o que me angustia bastante, Bru, é quando a gente ouve os nossos colegas trocando receitas de Visco-Albo.
né? Então, você faz lá 2 tantos dias, 4 tantos dias, não entendo nada disso. Eu sou apaixonada, sou maravilhosa e sou louca para fazer um curso. Mas fazer um curso decente, não um curso de um fim de semana, né? E aí, a gente sai nos grupos, né? A gente vê nos grupos, olha, vai ter câncer, então faz isso que funciona. Olha, eu acho que é legal a gente falar bem isso aqui, porque a gente fala para os nossos colegas e falar para as pessoas, né? Porque, assim, é um medicamento de antroposofia. Teria que ser feito por quem tem conhecimento e formação na antroposofia, gente. Sim. E em Goiás, acho que é só aí, bonitinho, aqui também tem essas histórias. Aí o pessoal. Não sei se aí faz leilão, aqui faz leilão. Ó, tal, doutora tal, faz tá, mas isso tá muito caro. Eu falo, ok, tá tudo certo, entendeu? E aí eu falo com propriedade. Em Goiânia, temos eu e uma outra veterinária que fez... Não, eu fiz a formação médica. Eu tenho a formação básica e médica. Foram 2 anos de curso. Então, eu fiz exatamente. E ainda sou coordenadora do curso, ainda estudo com as meninas, ainda dou aula, ainda sou professora do curso. Então, assim, eu tenho propriedade para falar, tá? Aí, vamos fazer assim, faz oral. Não, agora faz aqui. Eu fico só calada, eu não vou falar nada. Deixa para lá. Cada um sabe, mas, de novo, para ter o efeito que se quer, né, o efeito que a gente está querendo, a gente tem que saber o que está fazendo. E eu converso, troco figurinha com as meninas mesmo, com as minhas amigas, que são médicas, conheço médicos de São Paulo, quando eu tenho dúvida. Assim, um gato assim, por que você acha e tal? Porque tem essas características, e, de novo, né, não é receita de bolo, né, porque não é. A integrativa não é receita de bolo. Mas tudo bem também, gente. De repente as pessoas estão se esforçando para fazer o melhor, mas da forma errada. Vamos colocar assim os pingos nos is, né? Vamos, já que estão falando direito. Professor, né? Botar os pingos nos is. E ele tem indicação para animais em geral, cães, gatos, silvestres, ou ainda está caminhando dentro do cão do gato? Eu entendi porque eu não tenho experiência. Eu tenho minha experiência com cães e gatos. Tá? Inclusive o gatinho com pife a gente chegou a fazer. Ah, que legal! Claro que já no estado bem. Aí também, gente, de novo, não é. Mas por que a gente fez? Porque o gatinho com pife é de uma médica, também professora da agenda antroposofia. Sim. E de São Paulo, e de Goiânia, está fazendo online, né? Então nós fomos fazer para melhorar esse bem-estar. Tá? Nós já fizemos, sim. Claro que o gatinho foi, porque o caso estava grave, ok. Mas, de novo, dentro daquele momento, foi bom. Tá? Foi bom. Eu não tenho experiência com outros animais. Eu não trabalho com silvestre, eu não trabalho com bicho grande, como eu brinco, só com bicho pequeno. Mas o processo, né? E outra coisa, de novo, não é... não, um cavalo vai ter que tomar 5 pães de visco. Não. É estímulo, gente. É diferente. É outra. Por exemplo, fitoterapia é dose. Fitoterapia é dose. Dose a partir de energia metabólica basal. Homeopatia não é. Estímulo, antroposofia também. Então, é outra coisa, né? Eu não tenho experiência, não sei se, né, talvez alguém tenha. Nós temos até um grupo da antroposofia de veterinários, mas eu não participo, que é nos dias que eu dou aula. Pode ser, eu posso até perguntar se alguém tem, eu não tenho. Mas, pelo que eu entenda, vai ser a mesma forma de atuação. Vai ser a mesma forma de atuação. Tá? Porque se atua nas pessoas, vai ser a mesma coisa. E efeitos colaterais? Eu não vi nenhum. E também, ainda mais com o iscador, que é o fermentado. Por que eu uso esse visco? Porque as minhas amigas aqui, que são médicas, que já estão no uso pelo próprio tornilo, daria menos efeito. O efeito seria quase uma reação local. Sim. Às vezes. Mas dos meus pacientes que eu tratei, nenhum deles apresentou. Eu faço assim, subcutânea costuma ser bem tranquilo, e eles continuam, né? Continua. Aí tá quase terminando. E aí, como é que tá? A gente faz uma reavaliação e tudo, certo? Então, assim, não vi nenhum efeito nesses pacientes, e relatado
para essa amiga que acompanhei bem de perto, não, ela falou, olha, eu não caiu uma energia, eu não fiquei cansada, os efeitos colaterais da quimio foram muito menores, muito menores, não que não tiveram, mas, né, porque ela associou as duas coisas, né? Então, digamos que alguém que opte por, faça opção por usar os quimioterápicos, ok, você pode usar o visco também, de novo, há sempre integração, né? Complementar, que é uma coisa importante, você pode fazer. Eu, assim, indico para os pacientes que eu vejo, né, que eu atendo, mas eu não tenho atendido pacientes, assim, com processo de tumores, não, né, não tenho atendido, tá? Fala, continua, fala. Qualquer tipo de tumor existe uma proposta ou não? Ou tem casos que não rola esse tipo de tumor? Não, olha, até onde eu saiba, trazendo essa expertise que, né, que eu estou trazendo dos meus colegas médicos, seria qualquer tipo de tumor. Não é que vá resolver, de novo, não vai resolver qualquer, não é isso. Mas a indicação é para qualquer tipo de tumor, pensando nesse melhora de bem-estar e pensando nesse efeito que ele possa ter, né? Em termos de apoptose, de morte dessas células tumorais. Mas sempre sendo muito sincero, claro, como sempre, né? Com os tutores e ajustando expectativa, mesmo o paciente já em casos mais graves, mais, né, terminais, pode melhorar um pouco essa qualidade de vida, tá? Então, eu atualmente utilizo, né, em qualquer caso de tumor. Perfeito. Tá? Sem sombra de dúvida. Anota aí no próximo curso. Mas, Ju, o curso é uma história. Tempo que eu quero fazer. O de antroposofia ou de visco? Na verdade, os dois, mas a princípio vou começar com o visco, porque eu não dou conta de fazer um curso gigante. O maior depois desse. É porque é o seguinte, eu não coloquei aqui, porque não é o caso, mas a proposta do visco perante a antroposofia é uma, porque as plantas, olha que lindo, o Dufstein diz que o objetivo do visco nesse planeta é tratar o câncer, tá? Então, ele faz uma explicação muito dentro da antroposofia do visco, como dos outros medicamentos que a gente usa. Então, é muito bonito, porque você tem um conhecimento maior, com mais propriedade, sabe? E o curso de antroposofia básica ele é muito legal e serve para qualquer pessoa. Assim, é um autoconhecimento muito legal. Né? Então, assim, só recomendo, né? Eu super recomendo. Outra coisa. Então, tentar mais um curso de visco. Eu vou precisar da antroposofia visco. Você tá entendendo? Porque, olha, eu não sei. De novo, o baú, o tesouro, sabe, é o baú cheio de tesouro, cheio de moedas de ouro, porque é uma coisa tão bonita e muda tanto a gente como cuidadoras, né, que somos. Quando eu dou aula, eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, olha, vocês escolheram uma profissão de cuidadores. Quem cuida do cuidador? Né? Como que eu posso cuidar se eu não sou cuidada, se eu não me cuido? Como que eu posso fazer isso? Vocês acham que vai funcionar? Então, a antroposofia, ela tem uma parte muito bonita que vai te levando um pouco para esse autoconhecimento. Aí a coisa fica mais interessante, sabe? Então, por isso que eu sou meio encantada, é a palavra-chave, sabe? Eu sou encantada, brilha meus olhos quando falam de antroposofia. E vendo o efeito dos medicamentos, porque eu uso viscoalbo, mas eu uso outros medicamentos da antroposofia já para os meus pacientes. Tá? E os efeitos são muito legais. Então, já estamos pensando na próxima live. Vamos falar sobre medicamentos. Vamos pensar fora da caixola com eles agora também. É muito legal, viu? Assim, é muito interessante a forma de atuação deles.
olha, gente, de novo, vocês sabem que eu sou homeopata, o homeopata não existe, inclusive. Mas, por exemplo, eu uso há muito tempo a arnica da homeopatia. Eu prescrevo, você prescreve, é legal. Mas quando você usa a arnica da Veleda, que é outra história. Mas, assim, é muito outra história. É muito outra história. Assim, o efeito é completamente diferente. Eu tenho uma amiga que é dona de uma farmácia de manipulação aqui em Goiânia, que eu já falei para ela, ó, experimenta, troca um pelo outro e você depois me conta. Então, o efeito, porque a forma de fazer do medicamento antroposófico, o que ele traz, só um exemplo assim para, né? Engraçado que eu já tive uma reunião e conversei isso com um amigo meu. Por exemplo, o Equiseto arvense, a cavalinha, né? Eu acho que não sei se eu cheguei a falar na última live que a gente conversou, acho que sim. Então, da imagem, né? Mas quem trouxe isso? A antroposofia. Esse conhecimento não é da fita da antroposofia. Então, quando você dá o Equiseto arvense preparado pela antroposofia, a imagem o medicamento traz essa imagem, chega lá e fala, ó, é para você ser assim, é para você ser assim. Leila, o chá de cavalinho é bom? Ótimo. Fitoterápico? Ótimo. Antroposofia? Excelente. É isso. Sabe, é isso. Aí o pessoal pergunta pra gente assim, vocês não param muito de estudar? Não dá, né? Porque cada vez mais você busca, você vai muito além. Não, graças a Deus não, tá? Agora, meu objetivo mesmo é estudar antroposofia, porque é uma coisa maravilhosa, complexa, e aí eu tô nessa busca aí dessa antroposofia que assim, eu estou procurando me dedicar a estudar e aprender cada vez mais, né? Compreender cada vez mais esses processos, esses medicamentos e tudo é muito bacana, viu? Muito bom. Gente, perguntas? Pergunta, o pessoal hoje, acho que o pessoal ficou hoje mais para escutar mesmo, viu? Mas vamos deixar aqui, estou deixando aqui os nossos Instagrams aqui, o pessoal fique à vontade para perguntar para a gente, né? Mais uma vez, a professora Leila, vamos colocar que ela está à disposição dentro das possibilidades dela também, né? Vou deixar uma caixinha de perguntas, se alguém quiser, eu mando também para a senhora e vamos marcar outra live. Já temos tema, já. Semana que vem, pessoas, eu começo a dar uma terça-noite. Então, depois a gente marca aí, a gente vê um outro dia, tá? Uma live extra, uma coisa assim. E você põe, deixa esse artigo aí para o pessoal dar uma lida, esse que eu te falei, porque eu achei bem legal, né? Ensaios clínicos da terapia com viscoalvo para o câncer, uma revisão. Então, eu achei bem legal isso, deixar, porque, assim, dá uma outra ideia, né, das pessoas, quer dizer, ensaio clínico, então, gente, já está sendo feito e tal, quer dizer, 2017 é porque a revista, ela deixou de ser editada, já tem um tempo, mas esse trabalho é um trabalho bem legal, um trabalho de revisão, é uma ideia boa, né, assim, né, o povo que estuda gosta de ficar lendo essas coisas, né, é muito interessante, é sempre muito interessante. Vou deixar com certeza, viu? E mais uma vez, gratidão. Sensacional. A gente fica muito feliz, porque é uma oportunidade, o canal dela é exatamente essa, né? A oportunidade de trazer essas medicinas tão completas, como agora a gente está trazendo, vai trazer mais aí da antroposofia, que encanta os nossos olhos, assim como eu e a Fê também encantada pela medicina chinesa, todas as terapias, né? Quando a gente fala dos florais, eu sou apaixonada pelos florais, a Fê pelos florais quânticos, ela fala com um amor. Então, tudo isso vai fazendo a gente descobrir coisas que são extremamente simples, que vem lá de trás, de um olhar muito mais cuidadoso, de um olhar atento, de uma observação contínua, né? E que a gente consegue perceber esses detalhes no meio da natureza, nas combinações animais, a gente vai absorvendo, e já foi tudo absorvido por muitas pessoas, né? E vem à tona de volta conhecimentos que estão lá atrás, são milenários. Isso é lindo, lindo. E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter você aqui com a gente, professora, que seja a segunda de muitas ainda. Gratidão. Ó, gente, gratidão. Eu fico muito feliz, de novo, né, de vir falar de coisas tanto que eu acredito quanto que eu vivo, né? E tem sentido, né? Eu acho que
é importante na vida a gente fazer coisas que tenham sentido para a gente, né? E como que a gente pode contribuir com esse mundo e, acima de tudo, como podemos cuidar dos nossos, né, clientes, dos nossos amigos de quatro patas, de uma forma mais carinhosa, afetuosa, como trazer esse amor, né, que é o que precisam, é o que a gente precisa. E é isso que cura, é isso que ajuda, esse tipo de coisa, tá? Aí fazer só uma propaganda aqui, eu tenho um canal no YouTube que eu estou reativando, onde eu falo de plantas medicinais, eu falo dessa parte emocional e tudo. Muito vou colocar na nossa live, o pessoal entrar, curtir e compartilhar. E assim, e é uma coisa que eu estou amando fazer, é um projeto novo, porque é o seguinte, por que não divulgar para mais pessoas essa coisa, né, amorosa, carinhosa, essas receitinhas dos chás que você faz em casa, que te dá um pouco de autonomia. Não é dispensando, em momento algum, cuidado dos médicos veterinários, em momento algum, mas tem que ter alguma coisa para você fazer inicialmente, né? Então, assim, eu estou esse canal com muito carinho, com uma parceira querida, que faz um marketing de alma. Então, assim, é uma coisa muito, muito gostosa. E é a realização de um sonho, tá? Então, depois vou te passar, você põe aí, pensar quem que se dá e tudo, porque, assim, é uma coisa de coração também. Coisas boas têm que ser divulgadas. Tem que ser passadas por frente, isso mesmo. Gratidão. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal.